Passamos agora então para as questões da página 42 e 43, que tem como tema base a história da família. Ao longo de toda a unidade, né, e fazendo relação também com o que a gente viu no livro de geografia, com o tema famílias, a gente aprendeu que as famílias têm uma história e uma trajetória de vida, que uma forma de reconstruir, ou seja, de recontar essa história, é a gente ter acesso a fotografias, diários, cartas, fotos de jornais e outros objetos, né? E que a esses elementos a gente dá o nome de pistas, porque eles revelam, né, informações sobre histórias do nosso passado. E a essas pistas a gente dá o nome de quê? Fontes históricas, ou seja, fonte da história. Olha que legal. Então a gente tem aí antes da atividade 1, a gente tem aí uma foto de um álbum de família, né, que traz algumas fotos e mostra a formação da família Frois Fagundes, né, que traz aqui pra gente. A primeira foto mostra uma foto de casamento, né, e tem a seguinte legenda: Vanini Fagundes e Diná Frois se casaram em 1941 e foram morar na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A segunda foto traz o quê? A imagem dos filhos, né, os frutos do casamento do Vanini e da Diná, né? O casal formou uma grande família com 5 filhos. Naquela época, famílias numerosas eram comuns. Foto da década de 1950. E a última imagem, que a gente também já consegue notar algo diferente, que é a cor que está presente na imagem, ela traz a seguinte legenda: hoje, parentes dessa grande família vivem em diferentes lugares do Brasil. Eles se reúnem para comemorar aniversários, casamentos e para outras celebrações. Fotos de 2015. Olha que legal. A gente tem aí, né, numa foto de um álbum de fotografias, a história da formação da família Freud Fagundes, né? Isso é muito interessante. Dando continuidade, então, vamos falar então da questão 1. Quantos filhos de Ná e Vanini tiveram? Né? Se a gente voltar lá na imagem, a gente vai contar o número de crianças e vai chegar à conclusão de que eles tiveram 5 filhos. Ok? Então, essa é a resposta da questão 1. 2. Lia é a filha do casal que teve mais filhos, 3 filhas. Que mudança você percebe em relação aos pais dela? Se ela é a filha do casal que teve mais filhos, então a mudança já está aí. Os filhos já optaram por ter menos filhos. E ela, em relação aos pais, ela teve apenas 2 filhos a menos. Então, essa é a relação que existe quando a gente compara a quantidade de filhos que a Lia teve e que os pais da Lia tiveram. Certo? 3. Se você estivesse pesquisando a história da sua família, quem escolheria para entrevistar e por quê? Então, a gente aprendeu também ao longo de toda a unidade que uma forma da gente buscar informações sobre o nosso passado, que não seja por meio de documentos, fotos e objetos, é a gente conversar com pessoas mais velhas. Por quê? Porque essas pessoas vão ter informações daquela época que a gente, em questão, está buscando, né? Eles viveram naquela época, eles podem ter, aí sim, eles podem ter guardado algum elemento, algum objeto, né? Alguma carta, alguma roupa, alguma coisa que ele vai poder te mostrar e o que? Buscar por meio da lembrança é parte daquela história. Então, é interessante que você converse o quê? Com uma pessoa mais velha. Uma pessoa que nasceu no mesmo ano que você ou poucos anos antes de você, ela não vai ter tanta bagagem, né? Ela não vai ter tanta informação para compartilhar com você em relação ao seu passado. Então, o mais interessante seria escolher uma pessoa mais velha. Questão 4. Nas famílias é comum as pessoas guardarem objetos que remetem a momentos importantes da história de pessoas queridas. Leia o depoimento de Bettina Frois, que nasceu no ano de 1943. Quando minha avó chegou ao Brasil, em 1913, vinda da Itália, trouxe alguns objetos de família, como joias, fotografias, cartas e alguns livros. Havia uma joia especial da qual ela nunca se separava, uma corrente de ouro de Nossa Senhora de Caravaggio, que ela trazia sempre junto ao peito como forma de proteção. Hoje, essa joia pertence a mim, e sempre que a vejo, tenho boas recordações da minha querida avó Elvira. Olha que interessante. Essa Betina, né, ela tem uma relação, né, de afeto
com esse objeto, ou seja, uma joia que pertenceu à sua avó e que hoje pertence a ela, né? E essa joia traz o quê? Lembranças, recordações dessa pessoa que para ela era muito especial. Então, a gente tem a seguinte questão: por que a joia de Dona Elvira passou a ser importante para a família? Que outros objetos podem ajudar a contar a história de uma família? Então, é aquilo que eu falei. A joia, né, da Dona Elvira passou a ser importante para a família, no caso, para a Betina, porque existe uma relação que, de afeto, né, em que ela, ao ver aquele objeto, aquela correntinha, ela remete a lembranças, ela lembra da sua avó, lembra o quanto a avó também gostava deste objeto e o quanto esse objeto era importante para a sua avó, que fazia parte da história de vida da sua avó, de quando ela veio da Itália para o Brasil, né? Então, é uma joia de família. Então, a relação de afeto, né? Porque traz boas recordações e também uma relação de que vai manter uma história da família, faz parte da história da família, né? E outros objetos que a gente pode apontar, né, que ajudam a contar a história de uma família, são peças de roupas, documentos, né, cartas, diários. Então, todos esses elementos ajudam a contar a história de uma família.